Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Como é que estão? E aí, como foi a luta hoje? Perseverou no Senhor? Está confiando nele? Orou hoje? Colocou sua luta diante de Deus? Hoje, pela honra, pela graça de Deus, pela honra de Deus, hoje foi um dia bem proveitoso para mim. Cansativo, mas com Jesus na frente a gente consegue tudo, né? Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho do cuidado de Deus. Como é importante a gente ser um servo fiel, um servo obediente a Deus. Como eu sempre tenho orado para vocês, por livramento. Eu vou contar aqui um livramento que Deus me deu, a mim e ao meu marido. Há uns meses atrás, eu e meu marido fomos levar minha filha em um determinado lugar. E aí, quando a gente voltou, o engarrafamento, não costuma ter engarrafamento naquela localidade que a gente passa. Mas nesse dia, tinha um engarrafamento enorme, que a gente ficou assim sem entender nada. A gente até questionou, nossa, que engarrafamento é esse? E o trânsito assim parou, meus irmãos. E foi uma distância muito grande e a gente sem entender nada. Para vocês verem como Deus age na vida do servo fiel. Aí os carros estavam todos parados. Aí parou um carro de junto do carro do meu marido. E olhou e falou assim, olha, tá vazando gasolina no seu carro. Aí a gente já ficou um pouco preocupado. Meu marido desceu. Quando olhou assim para baixo do carro, o carro estava jorrando gasolina por baixo. Tinha alguma coisa furada. E estava assim, jorrando mesmo. E eu entendo, meus irmãos, que naquele momento, aquele engarrafamento, foi um livramento de Deus para nós. Porque se não tivesse tido aquele engarrafamento, geralmente, com certeza a gente ia seguir adiante sem se preocupar, porque a gente não estava vendo a gasolina jorrando, vazando, estava jorrando mesmo por baixo. E a gente não ia ver e poderia ter causado um acidente grave com a gente. Mas graças a Deus, graças ao cuidado de Deus, aquele engarrafamento todo, Deus gerou aquela situação ali para que a gente parasse e alguém que estava do nosso lado tivesse observado a gasolina descendo. E aí, assim que o rapaz avisou que a gasolina estava jorrando, e eu olhei para frente, estava aquele mundaréu de carro, aquele quilômetro assim, grande de engarrafamento. E eu comecei a orar ali mesmo no carro, eu comecei a determinar, pedir a Deus para enviar os anjos dele, para tirar todo o embaraço ali do nosso caminho, para que aquele trânsito andasse, para que tudo ali fosse desfeito ali naquele momento. Eu comecei a clamar a Deus, orar a Deus, meus irmãos. Daqui a pouco, assim, quando eu olho, os carros começaram a andar, e aí um foram para o lado, outro foram para o outro, e quando a gente viu, realmente não tinha nada na frente, não tinha carro quebrado, não tinha sinaleira fechada, e eu creio assim que tudo isso foi um cuidado de Deus para a minha vida e para a vida do meu marido. Foi um livramento que Deus nos deu naquele dia. E eu glorifico. E é como eu falo para vocês, creia no poder de Deus, porque seja fiel a Deus, porque Deus também será fiel com você. Deus, ele te dá livramento todos os dias, até aquele que você nem imagina. Então assim, eu glorifico a Deus, porque eu sei que foi um grande livramento. Eu não sei o que poderia ter acontecido, né, se a gente seguisse adiante sem saber. E graças a Deus, quando a gente saiu dali, a gente foi direto numa oficina, ver o defeito, e o defeito era grave. Mas para a honra e glória do nosso Deus, Deus nos deu livramento mais uma vez. E eu estou contando isso assim para aumentar a fé de vocês,
para que vocês não percam a fé, não percam a esperança em nada daquilo que vocês colocam na mão de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é como eu digo, a fé é um dom, nem todo mundo tem. Então assim, sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa que eu, ou tendo ou não tendo, eu continuo crendo, porque a minha fé não depende do que Deus vai me dar ou não. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. É como a palavra fala, né? Se ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, é uma maneira de contar para vocês, assim, aumentar a fé de vocês naquilo que vocês buscam em Deus. Continue clamando a Deus, continue botando a fé de vocês em ação, porque na hora certa o milagre vai chegar. E eu creio sim que Deus está trabalhando a favor de vocês. Eu creio sim que Deus está preparando o milagre de vocês, já está entrando com providência naquilo que vocês têm colocado na mão de Deus. Essa foi uma palavra de fé hoje para vocês, para que vocês não esmoreçam, para que vocês continuem firmes com o Senhor Jesus, crendo naquilo que coloca nas mãos dEle, porque Ele é fiel para fazer, Ele é poderoso. É como eu digo, sempre eu falo para vocês, para Deus fazer milagre, para Deus curar, Deus não cobra nada, é de graça. Se alguém falar para vocês que tem que dar alguma coisa para Deus operar, para Deus curar, é mentira. Porque Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele faz milagre de graça. A única coisa que Ele quer de vocês é obediência e sinceridade, entendeu? E eu tento todos os dias ser sincera diante de Deus, ser fiel ao meu Deus em tudo aquilo que eu busco. E Deus, Ele tem mostrado o cuidado dEle comigo, com minha família. E Deus é maravilhoso, eu só tenho que agradecer. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, eu oro a Deus pela vida de vocês. Vou continuar colocando a vida de vocês na mão de Deus, orando, intercedendo por vocês, porque eu sei que na hora certa o milagre vai chegar. Descansa no Senhor, espera no Senhor, que no tempo dEle as coisas vão acontecer, tá bom? Deus abençoe, que Deus guarde a vida de cada um nesta noite, amém?